Abra a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e nós vamos ler apenas o versículo 12, inicialmente. Romanos, capítulo 12, apenas o verso 12, aonde está escrito: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos juntos essa noite, com a Tua palavra diante de nós, e nós termos o privilégio de lê-la, de ouvi-la, de receber do Senhor a direção que tanto precisamos. E o que precisamos essa noite é ouvir a Tua voz. Para isso estamos aqui, prestando culto ao Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Por isso, nenhum de nós veio aqui ouvir histórias humanas, doutrinas humanas, filosofias desse mundo, mas a Tua boa palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela quebre barreiras de entendimento, para que todos nós aqui possamos entender a Tua palavra e praticá-la, Pai. Fala conosco, é o que eu te peço. Para isso entrego a minha vida ao Senhor mais uma vez, peço Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção do Espírito Santo, ela esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra neste poder e todos nós sejamos abençoados por ela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, esse capítulo 12 da carta aos Romanos é alvo de muitas mensagens, de muitas pregações, porque há um conteúdo muito importante para a nossa vida cristã. Paulo fala especificamente nesse capítulo da mudança que acontece na vida de um cristão, de como deve ser as nossas reações, de como deve ser o nosso comportamento. E o assunto central aqui são as virtudes que Deus espera encontrar na vida de um cristão. Se é que de fato a gente se converteu, se é que de fato houve uma transformação de fato na vida, não nascer de novo. Então, isto é acompanhado por mudanças de atitude, por mudanças de comportamento. Então, há uma lista de virtudes, se você ler depois o capítulo completo, capítulo 12, em que Paulo coloca aqui coisas que Deus espera encontrar na nossa vida. E ele fala especificamente sobre o serviço cristão, sobre como nós devemos também entender a necessidade de servir a Deus e também a respeito da comunhão que é importante acontecer no corpo de Cristo, porque nós fomos salvos, isso é individual, mas nós somos salvos para agora sermos igreja, e igreja é coletivo, para vivermos juntos, para vivermos em unidade, para fazermos a obra do Senhor com auxílio uns dos outros. Esse é o plano de Deus, e isso também é revelado nesse capítulo. E para resumir tudo isso, Paulo termina o capítulo lá no verso 21, onde ele diz aqui resumidamente: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deixe o mal vencer a tua vida, não deixe o mal te desanimar, não deixe o mal te jogar para baixo, mas use as armas do bem para que você vença o mal. É o resumo que Paulo nos traz aqui. Mas no verso 12 que nós lemos aqui no início dessa mensagem, Paulo coloca aqui 3 ordens, vamos dizer assim, ordens de Deus, porque não são pedidos, são determinações, para que a gente viva de acordo com a sua vontade. Ordens de Deus que certamente nos vão dar uma vida melhor. No versículo 12, eu leio de novo contigo, ele nos diz 3 ordens. Regozijai-vos na esperança, isso é uma ordem. Sede pacientes na tribulação, outra ordem. E na oração, sejam perseverantes, a terceira ordem. E por que isso é importante na vida cristã? Porque em todo momento, nós vivendo como cristãos, teremos desafios pela frente. A vida não é fácil, né? Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, muito pelo contrário, disse: no mundo tereis aflições. Então a gente enfrenta adversidade,
A vida não é um mar de rosa. Ser cristão não significa que não teremos problemas. É uma bênção? É uma bênção. É uma vida de paz? Sim, é uma vida de paz. Eu creio na paz que o Senhor nos deu, mas essa paz muitas vezes é conflitada com os problemas que o mundo nos apresenta. Então, como a gente deve reagir? E aqui nesse verso, Paulo nos traz 3 ordens de Deus para que a gente possa reagir a todas as questões que a vida nos apresenta. E a primeira delas é: regozijai-vos na esperança. O que é regozijar-se, irmãos? Alegrar-se, é esse o significado? Então ele está dizendo para a gente se alegrar na esperança. A nossa esperança deve ser motivo de alegria. Agora eu pergunto, nós temos esperança? Ora, se temos fé, temos esperança. Qual é a definição de fé lá em Hebreus capítulo 11? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a minha fé é a certeza do que eu espero. Eu tenho esperança, mas a minha esperança não é vaga, ela é uma certeza. Então eu espero em Deus, eu sei, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que Deus fará, de que Deus certamente realizará a esperança que Ele mesmo coloca no meu coração. Então Paulo diz para a gente se alegrar nessa esperança. Ela deve ser motivo de alegria para nós. E essa esperança, ela é confirmada no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele é que gerou isso em nós. Até a fé que nós temos e dizemos que temos, ela é gerada por Deus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então isso não vem de nós, isso é gerado. A salvação foi gerada pelo Espírito Santo. Você só se converteu porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele que colocou a fé no teu coração. Então esta fé, que é a verdadeira esperança que nós temos, ela certamente é colocada nos nossos corações pelo Espírito Santo que hoje habita em nós. Todo cristão é a habitação do Espírito Santo. No momento que você se converte, o Espírito Santo habita em você. E Ele que coloca em nós esse sentimento, essa certeza, esta fé, Ele que nos faz prosseguir, continuar, perseverar, é a ação do Espírito Santo. E essa fé e essa esperança, que Paulo diz deve ser a nossa alegria, ela garante para nós o cumprimento das promessas de Deus. Vamos ler mais o que Paulo diz em Efésios. Em Efésios, no capítulo 1, da sua carta aos Efésios, no versículo 13 e no versículo 14. Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, nós ouvimos o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nós ouvimos e acreditamos no que ouvimos. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Já expliquei várias vezes esse versículo. Quando a palavra de Deus fala em penhor, está falando em garantia. Penhor é algo que você dá em garantia de que você vai cumprir a sua palavra. Então a Bíblia diz que nós ouvimos o Evangelho, que nós cremos no Evangelho e por isso fomos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa herança. A gente recebe herança no futuro, irmãos. E o Espírito Santo é a garantia de que essa herança chegará até nós. Então veja, Ele é que garante a nossa esperança e a esperança é a garantia de que as promessas de Deus se cumprirão. E Paulo diz para nós nos alegrarmos nisso. Por que isso é importante? Porque talvez alguns de nós estejam vivendo momentos na vida em que você diga assim: poxa, as tribulações são tantas, os problemas são tão grandes, que eu não vejo alegria na vida, que eu não vejo motivo para ficar alegre com nada, porque eu olho para um lado e para o outro e só vejo problema. Isso pode acontecer com alguém, com algum cristão? Pode.
Jesus disse que pode, mas Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos dá esperança. Então Paulo diz, mesmo que você não tenha nada para se alegrar, se alegre, regozije-se na esperança, porque ela é a garantia do cumprimento da promessa de Deus. E qual é a esperança? O que nós esperamos? O que você espera da vida? Essa é uma interrogação que nós precisamos responder. Veja, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo número 13, ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ele diz, olha, seja sóbrio e espere inteiramente na graça, espere na graça de Jesus. E já parou para perguntar o que é graça? Graça é algo que você merece? Não, é algo que você não merece, mas Ele mesmo assim te dá. E a Bíblia diz, espere inteiramente na graça. Não espere recompensa, espere graça. Não espere prêmio pelo que você faz, mas espere graça. E aí ele diz, se alegre nessa esperança, se alegre nessa possibilidade, porque Deus sempre te dá o que você não merece. Se Ele desse o que a gente merece, irmãos, a gente estava roubado, sabia? Mas Ele nos dá o que não merecemos. Então isso é motivo de alegria, essa alegria que Paulo está propondo aqui. Veja também na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 5, ele diz, porque nós, pelo Espírito com letra maiúscula, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A nossa justiça vem da fé, como já disse aqui nas últimas mensagens, somos justificados pela fé, não pelas obras, não pelo que fazemos, mas pelo que cremos. E aqui Paulo diz mais uma vez, olha, o Espírito, por Ele nós aguardamos essa esperança de justiça que vem da fé, que recebemos por causa da fé, a graça que nos alcança mesmo sem merecer. É isso que deve trazer alegria para os nossos corações. E outra, Paulo também lembra, agora na carta aos Efésios, vamos voltar novamente a ela, no capítulo 2, no verso 12 e no verso 13. Diz assim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. É assim que a gente vivia, ou não é? Era assim que a nossa vida se mostrava, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora olha o verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja então, o Senhor atuou na nossa vida, nos aproximou pelo sangue e nos tirou daquela situação totalmente adversa de viver no mundo sem esperança. Quanta gente hoje ainda está vivendo assim, irmãos, sem esperança. Aí Paulo diz, você além de ter esperança, essa esperança pode ser o motivo da sua alegria. Quando não há nenhum outro motivo para se alegrar, você tem essa esperança. Então você pode se alegrar nela. Porque você tem algo que o mundo não pode ter, que o mundo não tem, que você, enquanto era do mundo, nunca teve e jamais poderia ter. Mas agora você o tem, porque você foi aproximado pelo sangue, você agora está próximo de Deus, você agora tem uma esperança no seu coração. E é isso que é o motivo que Ele nos dá para a gente nos alegrar. Alegrai-vos, regozijai-vos na esperança. E a esperança é essa, irmãos, não é outra. É essa esperança descrita na Bíblia, deve ser um motivo de alegria, mesmo quando falte outro motivo qualquer, mesmo quando não haja motivo algum para alegrar, você ainda tem a alegria da salvação. Você ainda tem a alegria da esperança em Cristo, de saber que o teu futuro está nas mãos do Senhor. E isso seja a alegria do seu coração. Voltando ao texto, em Romanos 12, verso 12, o apóstolo Paulo nos dá a segunda ordem. E na segunda ordem, ele diz o quê? Sede pacientes na tribulação. E é interessante porque ele encara que na vida cristã, a tribulação é algo normal, é algo corriqueiro.
Ele não diz assim, olha, seja paciente na tribulação que talvez um dia você tenha. Ele não dá essa explicação. Porque para ele é normal que eu seja cristão e tenha uma tribulação, e tenha um problema. Então ele não faz especificação, mas ele diz, o que eu preciso é aprender a ser paciente quando chega o dia da tribulação. Quando vem o dia da dor e o dia do sofrimento, como disse Jesus, eu repito mais uma vez, no mundo tereis aflições, no mundo passais por aflições. Quando é o dia da aflição? Quando ele chegar, Paulo diz assim, seja paciente nessa tribulação. E aí, irmãos, por que a gente precisa ser paciente? Ninguém gosta de tribulação. Alguém gosta de tribulação aqui? Alguém deseja? Quer as minhas? Não, né? Ninguém quer, né? Ninguém deseja a tribulação. Ninguém gosta dela. Ninguém a chama para si, não é? Mas a tribulação, segundo diz a Bíblia, pode nos ensinar alguma coisa. Pode nos dar uma lição. Pode nos dar uma experiência, um aprendizado, para a gente melhorar como pessoa, ser mais experiente na vida, mas a gente não a deseja. Então o que falta é exatamente a paciência, para que quando ela chegar, e ela pode chegar para qualquer um de nós em vários momentos da vida, que a gente aprenda com ela e tenha paciência para suportá-la. Sabe esse versículo que eu citei aqui várias vezes de Jesus, no mundo passais por aflições? É interessante porque Jesus diz que a gente passa por elas. Não diz que a gente fica preso nelas. Entende isso? Olha a diferença. No mundo, você passa por elas. Isso dá uma ideia de continuidade, isso dá uma ideia de que um dia ela acaba, de que eu transcorro por ela até que um dia ela cessa. Então, veja, há uma esperança, há um aprendizado, há um exercício de paciência que tem que ser feito. Por quê? Porque ela vai passar. Irmão, vai passar. A tribulação vai passar. Quanto tempo? Não sei. Para uns é mais, para outros é menos, mas uma certeza, a Bíblia diz, ela vai passar. Então o que eu preciso é ser paciente com ela. E paciência é uma virtude diante de Deus que precisa ser exercida por cada um de nós. Eu preciso permanecer. A paciência me dá permanência. Se eu não sou paciente, eu não permaneço. Veja, você tem uma fila para enfrentar. Alguém gosta de fila? Não. Aí se a paciência acaba, o que você faz? Vou embora. Não vou ficar nessa fila. Se eu tenho um problema para enfrentar e a paciência acaba, o que eu faço? Eu vou embora, eu não enfrento. Então a paciência está intimamente ligada à permanência. Por isso a palavra de Deus fala da perseverança. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, porque a perseverança me leva a permanecer apesar das dificuldades. Então a paciência me faz esperar um pouco mais. Mas se eu estou impaciente, o que acontece? Eu não espero. Se eu estou impaciente, eu corro, eu tento dar um jeito por mim mesmo, eu tento dar a minha solução. A impaciência, ela é o contrário da espera. Ela é o contrário da permanência. E ela me tira do lugar onde eu deveria permanecer. Então permaneça firme. Olha o que diz a Bíblia em Atos 14, versículo 22. Um exemplo que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso número 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que, através de muitas o que, irmãos? Tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja, a Bíblia não esconde isso. Ela não diz que ser cristão é um mar de rosas, mas ela diz que tem muitas tribulações até para entrar no reino de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz aqui? Fortaleça a alma, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Porque através de muitas tribulações,
nós vamos entrar no reino de Deus. A vida tem muita tribulação, mas há uma esperança. Lembra da esperança? Há uma esperança. Ela vai passar. Eu vou vencer. Eu vou entrar no reino. Eu vou chegar lá. Eu vou completar a minha carreira. Eu vou guardar a minha fé. Mas para isso eu preciso paciência. Então veja a ordem que Deus está nos dando. Primeiro, tenha esperança e se alegre nela. Segundo, seja paciente quando chegar a tribulação, porque ela faz parte da vida. Não meta os pés pelas mãos, não tome atitudes precipitadas, não desista, não fuja, não corra, permaneça, fique firme. É o que a Bíblia diz, na tribulação. E é na tribulação a hora que nós mais somos exigidos a permanecer, irmãos. Porque a tendência é de fugir, mas Deus não diz para você fugir, Ele diz para você permanecer. E tenha paciência nesse momento. Agora venha comigo a Romanos capítulo 8, versículo número 24 e versículo 25. Romanos 8, 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha a paciência aí, intimamente ligada à esperança. Paulo diz para mim e para você: se alegre na esperança, mas ao mesmo tempo, aguarde com paciência. Aguarde com paciência, porque como disse Jesus, a tribulação vai passar. Você vai passar por ela, mas você vai chegar do outro lado. Você vai enfrentá-la, mas ela terá um fim. Não é para o resto da vida, ela terá um fim. Ela tem um momento, e esse momento vai passar. Mas você precisa, nesta hora, aqui e agora, ser paciente mais do que nunca. E isso precisa ser entendido e praticado por cada um de nós. Veja também o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Veja, há um produto nisso tudo. Há um resultado nisso tudo. Não é à toa que a gente passa, que Deus permite que a gente passe por alguma tribulação. Há um processo que Deus quer trabalhar para transformar, para melhorar, para lapidar a nossa vida. E as provas, então, acabam nos aproximando mais de Deus. Por isso, seja alegre na esperança, seja paciente na tribulação. Esse é o conselho de Deus. Na verdade, é mais do que isso, é uma ordem, como eu disse aqui no início da mensagem, porque a falta da paciência, ela vai trazer um prejuízo muito grande para você. Ela vai te afastar dos propósitos de Deus. Talvez a falta de paciência faça você desistir antes do tempo. Faça você jogar tudo para o alto quando a vitória está tão perto, né? Quando a tribulação está tão perto do fim, mas você não foi paciente e aí você acaba perdendo tudo. Então é uma questão muito importante para nós. E veja outra coisa importante que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, quando ele fala do fruto do Espírito Santo. Olha o que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência. É um fruto do Espírito Santo, que está em mim, que está presente em mim, mas que precisa se manifestar na minha vida. E eu preciso dar essa liberdade ao Espírito de Deus, para que Ele possa trazer o domínio próprio, a mansidão, todos esses frutos que são necessários na minha vida, para que eu possa enfrentar a tribulação e mesmo assim ser paciente com ela. E aí chegamos ao último ponto, aonde Deus nos dá a terceira ordem no texto de Paulo, na oração, perseverantes. Disse ele então, alegre-se na esperança. Disse ele então, seja paciente na tribulação.
E na oração seja perseverante, porque na oração nós encontramos o conforto e o auxílio do Senhor. Às vezes nós pensamos nas nossas orações apenas como um método para a solução. Oração não é um método para a solução. Oração é comunhão com Deus. Oração é a conversa com o Pai. A oração é o abrir de coração. Não é para estabelecer regras, não é para estabelecer protocolos, para que eu possa falar de alguma forma que me garanta que ela vai dar certo. Oração não é uma aposta. Oração é uma comunicação íntima com o Pai. Então é na oração que eu vou encontrar consolo e auxílio do Senhor. De repente nem vem a solução que eu quero, mas vem o consolo que eu preciso. Às vezes não vem a resposta que eu desejo, mas vem a paz que eu necessito. Não vem às vezes a solução que eu imaginava ser a melhor, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então eu oro a Deus pensando numa solução e Ele me dá uma outra que é infinitamente superior àquela que eu pensei, àquela que eu imaginei. Então a oração não é para conseguir coisas, mas é para que eu tenha paz, é para que eu receba o consolo e o auxílio do Senhor nas horas de dificuldade. Por isso Paulo diz, através da ordem de Deus, que nós temos que ser perseverantes na oração. A alegria e a paciência podem se desenvolver no exercício da oração. Aquela alegria da esperança, aquela paciência na tribulação, ela agora se transforma em perseverança nas minhas orações. Perseverar é continuar a orar. Perseverar é continuar buscando, mesmo que a resposta pareça distante, mesmo que pareça não haver um sinal de que alguma coisa está mudando, mas Deus está dizendo, seja perseverante na sua oração, porque a oração alimenta a paciência e a oração produz a alegria. Em Tiago, vamos ler na carta de Tiago, no capítulo número 5, no versículo número 13, está escrito assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Faça a oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Mas se há um sofrimento, faça a oração. Faça a oração, é o que diz a Bíblia, porque a oração alimenta a paciência, a oração produz a alegria, a oração traz a cura. A Bíblia diz que quando oramos uns pelos outros, somos curados. Veja então o que precisamos nestas três ordens de Deus, e uma depende da outra, e uma completa a outra, eu tenho que obedecer às três. Eu tenho que aprender a me alegrar com a esperança que eu tenho em Deus. Eu tenho que aprender, queridos, a ser paciente nos momentos de tribulação, e eu tenho que aprender a continuar orando, mesmo que pareça não haver resposta. É preciso perseverar, ser fiel, se manter firme diante das circunstâncias e continuar buscando a Deus, porque nada se compara àquilo que Deus irá fazer. Só que só vê o que Deus vai fazer aquele que espera em Deus, aquele que tem paciência. O que não tem paciência, abandona antes. O que não tem paciência, pula do barco antes do barco chegar no destino final. O que não tem paciência, deixa o exército antes da batalha final. Então a paciência, a perseverança vão garantir o nosso sucesso. Quero ler contigo em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, onde Paulo nos diz, nos versículos 16 a 18, 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 16 em diante, ele diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja, momentânea,
Ele sabia que era momentânea, não é para sempre, não dura para sempre. Passa por ela é momentânea, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Todos os conceitos estão aqui da fé. Certeza do que espero, convicção do que não vejo, não atento no que os meus olhos veem, mas sim naquilo que eu creio. É no que eu creio que eu firmo a minha fé, é no que eu creio que eu deposito a minha esperança, é isso que alegra o meu coração, por isso serei paciente na tribulação, ela vai passar, ela não vai permanecer, por isso serei perseverante nas minhas orações, vou continuar orando, mesmo que não veja uma solução imediata, vou continuar buscando, eu preciso ser perseverante na oração. Isso é uma ordem de Deus para cada um de nós, porque as tribulações, elas tentam enfraquecer a gente. As tribulações tentam nos derrubar. E normalmente a primeira coisa que ela vence é a nossa oração. E a gente diz, já não adianta nem orar. Quantos estão passando por circunstâncias assim? A tribulação tenta enfraquecer a fé, tenta te fazer duvidar de Deus, mas a oração perseverante diz assim, eu continuo crendo, apesar de tudo. Eu continuo acreditando, apesar de não ver melhora. Mas, como diz o ditado por aí, ora que melhora. Amém? Porque não orar só piora, irmão. Mas orar melhora, com certeza. Guarda a tua fé, guarda o teu coração, e obedeça essas ordens de Deus para que a tua vida seja melhor, a tua vida cristã seja um sucesso verdadeiro na presença de Deus. Vamos orar? Pai, a tua palavra nos chamou a uma obediência, a uma responsabilidade, e nós queremos, Pai, encarar essa realidade. Queremos realmente nos alegrar na esperança, queremos realmente ser pacientes nas tribulações que esse mundo nos apresenta e queremos também ser perseverantes nas nossas orações. Contra tudo e contra todos, nós permaneceremos em oração, porque cremos no Deus da vitória, cremos no Deus que pode fazer infinitamente mais do que eu imagino ser melhor. Eu creio no Senhor, que tem a resposta e a solução. E é por isso que no Senhor nós buscamos e no Senhor encontramos a verdadeira paz, que excede todo entendimento, que ela guarde o coração de cada um dos teus filhos, mas que hoje seja o dia da obediência, que hoje seja o dia da decisão, que cada um dos meus irmãos aqui decida ser feliz. Decida ser feliz com a esperança. Decida ser paciente nessa tribulação. E decida ser perseverante na oração. Abençoa, Pai, os teus filhos. Fortalece a tua igreja. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.